Nossa Bíblia, lá em Jeremias capítulo de número 2, essa palavra já faz alguns dias, que está no meu coração. Eu tive até a oportunidade de pregar essa mensagem para as mulheres lá da Salomé, foi bênção, foi especial, e eu quero trazer hoje para abençoar aqui, a nossa família, em o nome de Jesus. Jeremias, capítulo de número 2, aqui fala sobre duas maldades, duas coisas ruins que o povo de Deus fez. E a gente aprende com coisa boa, mas o prudente também aprende com coisa ruim, Se alguém falar assim, cuidado, ali na frente tem um buraco, você vai dizer, não, eu não caio, eu nunca caio. É assim? Não, A gente faz o quê, irmãos? Abre o olho, presta atenção, E desvia do buraco, Então é bem importante. Jeremias capítulo 2, versículo de número 13, diz assim, porque o meu povo, o povo de Deus, fez duas maldades. Quais maldades são essas? O próprio Deus diz, a mim me deixaram. Como é que Deus se revela? Como é que Deus se apresenta? O manancial de águas vivas. Para um pouquinho, irmãos, e olha para a irmã Dani. Deus está falando que o povo fez uma maldade muito grande. Que maldade é essa, irmã Dani? Esqueceram de Deus. E eles esqueceram de Deus, que era quem, irmãos? O manancial, a fonte das águas da vida. Quem aqui precisa de água? Levanta a mão. Todo mundo, irmãos? Quem aqui não precisa de água? Tem alguém? Não, a gente precisa. Todo ser vivo precisa de água. E Deus está falando, eu sou a água que você precisa. Eu sou a tua fonte. Eu sou o teu manancial. Se você beber de mim, você vai saciar a tua sede e você vai ter o quê, irmãos? Você vai ter vida. Então nós temos que sempre lembrar disso, para não cometer o mesmo erro que o povo de Israel cometeu. Eles esqueceram de Deus, eles abandonaram a Deus, eles não fizeram de Deus a sua fonte. Vir na igreja, irmãos, é fazer de Deus a nossa fonte. É fazer dele o nosso alimento, é fazer dele a nossa força, é fazer dele a nossa esperança. Quando nós estamos aqui, nós estamos sendo alimentados, nós estamos sendo saciados pela presença de Deus. E quando nós saímos daquela porta para fora, nós não podemos esquecer disso. Vai levantar o problema, vai levantar a luta, vai levantar a dificuldade, mas você precisa recorrer a quem, irmãos? Recorrer a Deus, buscando Deus. O Senhor não me deixou, o Senhor não me desamparou, o Senhor está aqui, o Senhor é a minha fonte. E irmã levantou lá o problema e o diabo tentou roubar a minha alegria. Mas você lembra o quê? Que a tua fonte de alegria é aonde, irmãos? É a presença de Deus. Porque na presença de Deus, o que está escrito? A abundância, a fonte, a transbordar de alegria. Então nós temos que sempre lembrar. Às vezes, por nós sermos pessoas racionais, às vezes, irmãos, por nós ali muitas vezes ser pessoas batalhadoras. Deixa eu perguntar, quem é batalhador aqui? Irmã Dani, eu sou corajoso. Eu remango a manga, E irmã, eu vou pra luta. É assim ou não é, irmãos? É assim. Mas às vezes, por a gente ser assim, corajoso, guerreiro, irmã, eu já tô acostumada. Eu saio de uma batalha e eu sei que não fica muito tempo tranquilo. Já se levanta outra batalha. Eu já fico ali preparado, vigiando. Não tem problema. Desde que você não tente resolver tudo do teu jeito, da tua maneira, sem recorrer a quem, irmãos?
sem recorrer a Deus. Porque o primeiro problema é esquecer de Deus. O primeiro problema é esquecer que Deus é a nossa fonte. Irmã Dani, qual é o segundo problema? É isso, é tentar resolver as coisas do nosso jeito e da nossa maneira. Eles ignoraram Deus como fonte de água viva. E por eles ignorarem a água, eles deixaram de precisar da água? Aquela pessoa que ignora a existência de Deus, ela para de precisar de Deus, irmãos? Tem alguém que pode se desligar de Deus? Não. Então todo mundo precisa de fonte. Eles precisavam de água. Eles já não tinham mais Deus como fonte. E o que eles fizeram? A segunda maldade. E cavaram para si o que? Cisternas rotas. O que não retém o que, irmãos? Água. Aquele povo virou as costas para Deus. Aquele povo, irmãos, esqueceu do manancial de águas vivas. Mas quando a sede bateu na porta deles, e bate na porta de todo mundo, eles começaram a trabalhar. Eles começaram a remangar as mangas, cavar poço. Tá imaginando a trabalheira, irmãos? Tirar ali muito de terra, cavar fundo, aquela bagunça, aquela trabalheira, mas eles cavavam, e as cisternas, o que a palavra de Deus diz? Eram rotas, eram cisternas que não tinham água para saciar a sede do povo. E às vezes a gente olha para Israel, né, e bota a mão na cintura e fala assim, que vergonha, esse povo esqueceu de Deus. Que vergonha, esse povo tentou resolver as coisas do seu jeito, na força do seu braço. Mas quantas vezes a gente não faz o mesmo? Quantas vezes, irmãos, a gente não tenta trabalhar na força do nosso braço? Cava muito buraco, carrega muita terra, faz muito esforço, irmãos, de maneira natural. E às vezes a gente trabalha, que nem diz o gaúcho, e fica lá dando murro em ponta de faca. E nada acontece. E nada flui. Por quê? Porque está tentando resolver na sua sabedoria humana. Porque está tentando resolver, irmãos, na sua sabedoria natural. Quantas vezes, irmãos, eu passei por problemas, por situações, e eu comecei já a planejar, comecei a pensar, e agora como é que eu vou resolver isso? Não, eu vou fazer assim, não, eu vou fazer assado, não, eu vou tentar fazer tal coisa. E eu não orei. Quem já passou por isso? Já passou por isso? E a gente começa a trabalhar, né? A gente começa ali a se desgastar, cavar, e parece que nada acontece. Irmãos, longe de Deus, longe do manancial de águas vivas, nós só perdemos tempo. Nós só nos desgastamos. Nós só nos entristecemos. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, irmãos. E no livro de Salmos, vamos abrir ali, o Salmo 127. Livro de Salmos, capítulo 127. Conhecido também, né, como o Salmo da família. Olha o que Deus fala aqui para nós, né? Para cada um de nós. Salmos 127, versículo de número 1. Fala assim, ó. Se o Senhor não edificar a casa. O que diz, irmãos? Em vão trabalham todos os que a edificam. Quem veio aqui para edificar a sua casa? Quem veio aqui para edificar a sua família? A palavra de Deus está dizendo, se Deus não abençoar, se Deus não tiver na frente, irmãos, todo o nosso trabalho será desperdiçado. Todo o nosso trabalho, irmãos, é colocado no lixo. Toda a força, todo empenho que nós aplicamos, se Deus não está na frente, abençoando, de nada
adianta. Amém? Eu brinco, né? Usando o exemplo lá de mulheres, né? Ai, irmã Dani, meu marido reclamou de mim. Agora eu vou cozinhar mais, agora eu vou cozinhar melhor. Irmã, a gente diz assim, ó, que pega o marido pela boca, né? Pelo estômago. Quem já ouviu isso? Não, agora eu vou ser aquela mulher sábia, eu vou cozinhar mais, vou cozinhar melhor, né? Vou fazer coisa boa, comida boa. Amém. Seja uma boa cozinheira dentro da tua casa. Vai cozinhar, consagra as tuas mãos, consagra ali a tua panela, né? Fala, Deus, eu quero cozinhar com a bênção do Senhor, quero fazer uma comida boa para minha família. Coisa boa quando eles comem, né? Repetem, né? Agradece. Nossa, como tá boa essa comida, mãe. Quem se alegra com isso? É bom. Mas se Deus não abençoar, irmãos, a mulher vai passar o dia todo no fogão e não vai resolver. Amém? Pode ser a mulher mais caprichosa dentro de casa. Pode deixar a casa que nem diz um brinco. Mas se Deus não abençoar, ela vai deixar a desejar em outra área. Ela vai, irmãos, deixar ele esmorecer em alguma área. Então faça o que te vier à mão. Trabalhe com as tuas mãos. Coloque a tua mão e seja ali uma mulher, um homem, abençoando aquilo que te veio à mão. Mas não só colocando o coração, a confiança nisso, mas colocando o coração e a confiança onde, irmãos? Em Deus. Deus, eu quero ser uma boa dona de casa, porque eu vou estar te louvando, porque eu vou estar te adorando dentro da minha casa. Você sabia, irmãos, que é uma maneira de você cultuar Deus? Você cuidando da tua casa, você cuidando daquilo que Deus te deu. Amém? Não vai reclamando, não vai murmurando, não vai amaldiçoando, mas vai agradecendo. Com esse louvor, com essa atitude de espírito, irmãos, muda completamente o ambiente. Traz para aquele local, irmãos, o quê? A presença de Deus. Tem gente que diz, não, irmã Dani, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo, irmã Dani, para meditar. Irmã, não consigo ter tempo com Deus porque eu estou lá cozinhando, estou limpando a casa, porque eu estou trabalhando. Mas o que te impede você estar fazendo ali? Conectado com Deus. Sim ou não? Trabalho é o que mais tem. Sim ou não? Sim. Então trabalhe conectado com Deus. Deus, eu não quero perder tempo. Deus, eu não quero ficar aqui, né, gastando energia, não. Eu quero fazer com a bênção do Senhor. Abençoa as obras das minhas mãos. Me dá graça, Pai. Que aqui seja o meu culto. Oh, glória, que coisa linda, irmãos. E a glória, a presença de Deus se manifesta ali. Deus coloca a mão, Deus abençoa. Amém? Então é isso que nós temos que aprender. Trabalhar sem a bênção de Deus. Trabalhar, irmãos, por trabalhar, você vai cavar, vai dar sujeira, misericórdia. E ainda você vai ficar frustrado, porque não vai ter a bênção de Deus. Não vai ter o resultado. Para que cavar cisterna se você tem a fonte? E aí, quando eu falo em fonte, irmãos, eu falo em plenitude. Irmã Dani, o que eu preciso, irmã Dani, é mais sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria que você precisa. Irmã Dani, eu ando assim um pouco irritada, irmã. Eu preciso mais amor para me tratar nas coisas dentro de casa. Deus é a fonte do que, irmãos? De amor. Amém? Deus me ajuda a amar o meu marido, ajuda eu a amar os meus filhos, né? Deus me ajuda, porque eu estou aqui representando o Senhor. Ah, irmã, na verdade, olha, o que eu preciso é de paciência. Quem precisa de paciência aqui? Quem não precisa de paciência, né, irmãos? A gente precisa tanto que lá em Hebreus a palavra diz, ei, necessitais de paciência. Não está escrito assim? Está escrito, irmãos. Todos nós precisamos de paciência. Irmã, onde que eu vou encontrar paciência? Deus é a tua fonte. Amém? Deus é a tua fonte.
além de respirar, às vezes além de pensar no que você vai fazer, né? Pede para Deus, Deus, acalma o meu coração. Deus, me dá domínio próprio, né? Deus, me dá paciência. E olha que você vai ter que exercitar, irmãos. Amém? Como é que a gente descobre que a gente recebeu paciência? Quando a gente passa pela luta, pela adversidade, né? E a gente age diferente, sim ou não? Então, e aí você vai precisar exercitar, né? Mas faça de Deus a fonte para tudo aquilo que você precisa. Amém? Tenha isso. Você não foi largado dentro de uma casa sozinho, né? Irmã, me largaram aqui com um monte de problema, né? Me largaram aqui, irmã Dani, com um monte de pessoas completamente diferentes. Mas você não está sozinho. Deus está ali contigo para te dar tudo aquilo que você precisa. Basta você buscar essa força, essa capacidade. Basta você buscar dele. Amém? Eu quero mostrar para os irmãos aqui um exemplo, né? Uma mulher. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis, capítulo de número 21. Nós vamos ver sobre uma mulher que ela quase perdeu o filho, né? Ela quase perdeu o filho. Irmã Dani, por que ela quase perdeu o filho? Porque ela estava dependendo do recurso do homem. Ela estava dependendo do socorro, da ajuda do homem. E a ajuda do homem, irmãos, ela pode até servir durante um tempo, né? Mas a palavra de Deus diz assim, ó, vão é o socorro do homem, né? Vão é o socorro do homem. Só o que permanece é o socorro e a ajuda de Deus. A fonte de Deus, irmãos, é inesgotável. O recurso do homem acaba. Acaba ou não acaba? O recurso do homem acaba. Mas o recurso de Deus, irmãos, é inesgotável. Irmã Dani, eu preciso muito de misericórdia. Amém. Você acorda cada manhã e a misericórdia está como? Esgotada? É assim, irmãos? Você acorda de manhã e o que a palavra de Deus diz? Novas são, né? As misericórdias do Senhor a cada manhã. A bênção de Deus, irmãos, não vence. A bênção de Deus não acaba, né? Não, é uma fonte inesgotável para a nossa vida. Vamos abrir então a nossa Bíblia? Gênesis, capítulo de número 21. A mulher que nós vamos ver aqui é Agar, né? Irmã Dani, quem foi Agar? Agar, ela era a serva de Sara, né? Sara não podia ter filhos, Sara era uma mulher idosa. Deus deu uma promessa para Abraão e para Sara, que eles seriam pais, né? Que Abraão seria pai de uma grande nação, de uma grande multidão. E no momento da vida, irmãos, Abraão, ele tentou ajudar Deus, né? Ele tentou lá dar uma forcinha para Deus. Não, peraí, através da minha mulher, Deus não vai conseguir me abençoar. Então eu vou ter um filho com a serva, com a escrava. Ela é serva de Sara, então essa criança vai ser como se fosse, né, o nosso filho. Então, irmãos, Abraão fez isso. E ele provou o silêncio de Deus. Quem lembra desse episódio? Ele provou o silêncio de Deus, né? E aí, depois de um tempo, Deus apareceu para ele e falou com ele: olha, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu posso gerar de ti e eu também posso gerar de Sara. Isso não é problema para mim, eu tenho todo o poder. E Deus abençoou então Abraão e Sara com o Isaac, com o sorriso, com a alegria, com a promessa deles. E aí, irmãos, imagina aquelas duas mulheres e aquele homem no meio e duas crianças competindo dentro de casa. Aí o Ismael, o filho da escrava, começou a incomodar o Isaac e começou a dar aquela briga, começou a dar aquela contenda. Por que começou a dar aquela briga, aquela contenda? Porque o Abraão tinha tentado
cavar a cisterna dele, porque Abraão tinha tentado fazer as coisas de que maneira, irmãos? Do jeito dele, e isso trouxe o quê? Trouxe problema. Aí Sara chegou e falou assim, olha aqui, Abraão, o meu filho não vai ser criado com o filho dessa escrava, manda eles embora da nossa casa. Qual é o pai, irmãos, que tem prazer em mandar o filho embora? Abraão ficou com o coração pesado. Abraão não queria fazer aquilo, mas Deus falou com ele que aquilo não procedia apenas de Sara, mas que procedia dele. Aí o que Abraão fez? Foi uma decisão difícil. Ele acordou de manhã cedo e ele teve que despedir a escrava e teve que despedir junto o filho. Mas olha o que Abraão faz, irmãos, em Gênesis 21, versículo de número 14, diz assim, ó. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros, e também deu o menino e despediu-a. E foi-se Agar, errante no deserto de Berseba. Então, o que Abraão deu para Agar, irmãos? Deu um pouco de pão e deu um pouco de água. A mulher, ela saiu assim, ó, sem saber o que fazer. Meu Deus, fui colocado para fora da minha casa. Agora não temos ninguém por nós, é só eu e o meu filho. Só temos um pouco de água, só temos um pouco de pão. E essa mulher saiu caminhando, sem rumo, sem direção. A Bíblia não diz quanto tempo eles foram caminhando, mas o recurso do homem, o que a irmã Dani disse? O recurso do homem sempre acaba. Chegou uma hora, irmãos, que o pão que Abraão deu acabou. Chegou uma hora que a água que Abraão deu, irmãos, acabou. Eu creio que o melhor que Abraão podia dar, ele deu, porque ele era um homem rico, mas também tinha a capacidade de Agar, de conseguir carregar o menino e mais o pão e a água. Você está entendendo? E eles sem um plano, sem uma direção, eles perdidos, eles errantes, aquilo foi acabando. E o que aconteceu, irmãos? Eles estavam no deserto, e aí o versículo de número 15 fala assim, ó. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino, e assentou-se em frente e lançou a sua voz, levantou a sua voz, e orou. O que ela fez, irmãos? Ela chorou. Ela largou o menino lá e ela foi andando à altura correspondente, a um tiro de arco. E ela sentou e ela dizia que eu não vejo o meu filho morrer. Ninguém coloca, irmãos, filho no mundo para o filho morrer. Morrer antes da mãe, morrer antes do pai. Nenhuma mãe quer ver o mal na sua casa. Nenhuma mãe, irmãos, quer ver o mal no seu filho. Só que chorar vai resolver? Chorar vai resolver, irmãos? Irmã Dani, o que é que vai trazer solução para minha casa? Agar chorou. Ela confiou na água que Abraão deu, ela confiou no pão que Abraão deu. E quando ela precisou ter uma atitude de fé, ela não conseguiu, irmão, se posicionar. Ela só conseguia chorar. Mas olha aqui o versículo de número 17. Versículo 17 diz:
E ouviu Deus a voz de quem, irmãos? Do menino. A mãe estava se conformando. Vou perder o meu filho. A mãe estava se conformando. O menino se conformou? Não. O que o menino fez? O menino orou. O menino, irmãos, buscou a Deus. Eu quero dizer para você, não se entrega. Não pare, irmãos, de orar pela tua casa. Não pare, irmãos, de orar pela tua família. Quem é a nossa fonte? Deus é a nossa fonte. Quando aquele menino ouviu o que estava acontecendo, ele orou e diz assim, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus deixa bem claro, né? Porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde estás. Irmãos, sempre que tiver oração, vai ter resposta. Diga, glória! Sempre que tiver oração, irmãos, vai ter resposta. Nós nem sempre vamos receber a resposta do jeito que nós esperamos. Deus age além do que nós pensamos. Ele nos surpreende. Amém? Mas se você crer e você buscar, a palavra de Deus diz que quando você ora, Deus ouve a tua oração. Quando você ora, irmãos, Deus ouve o teu clamor. Você escolhe hoje. Você vai ficar olhando tua família morrer? Tá amarrado, em nome de Jesus. Não, irmã Dani, eu vou fazer igual rapaz. Eu vou para a oração, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou clamar a Deus, eu vou buscar a fonte que vem de Deus. Foi isso que o menino fez. O menino buscou a Deus. Deus enviou um anjo, Deus enviou resposta. E é tão lindo, irmãos, porque eu fico pensando, né? O anjo apareceu e falou com quem? Com a mãe. Mas quem estava orando, irmãos, era quem? Era quem, irmãos? Era o menino. Talvez o Isaac podia dizer, mas não adiantou o Ismael, né? O Ismael podia dizer, mas não adiantou eu orar? Mas a mãe estava vendo o anjo. A mãe estava ali ouvindo o anjo. E eu estava falando, Deus, como o Senhor abençoa o maior para o maior poder abençoar o menor. Amém, irmãos? Amém. Se você está orando por alguém, não se acomode, não desista, não pare, irmãos, de orar. Porque quando você ficar firme em oração, você vai ter a resposta que você precisa. O anjo bradou, falou com aquela mulher, né? E aí, olha só o versículo 19. O versículo 19 diz: e abriu-lhes Deus, o que, irmãos? Os olhos, e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Irmãos, eu não acredito que enquanto o anjo estava falando lá com Agar, Deus mandou uma legião de anjos e começou a cavar um poço. Será que foi isso que aconteceu? Não. O poço já estava ali. Só que Agar viu o poço. Agar conseguiu, irmãos, ver o poço? Agar o que? Estava cega. E por aquela cegueira, ela estava aceitando a morte. E por aquela cegueira, ela estava conformada com a situação. Mas quando o menino começou a orar, veio a resposta e os olhos daquela mãe se abriram. E que nem a gente fala, né? E a solução estava diante dos olhos. Estava bem na frente do nariz. Ela não conseguia
enxergar. Você já passou por isso? De não ver uma saída, de não ver um caminho, de não saber o que fazer e começar a orar e começar a dizer: Deus, me ajuda, o que eu vou fazer? Deus, abre os meus olhos. Daí a pouco você olha e a saída estava bem na tua frente. Quem já passou por isso? E quantas vezes, né, irmãos? Quantas vezes? Eu digo, a oração abre os nossos olhos. Às vezes a gente chega diante de Deus, né, falando do problema, tão cegos, né, tão cegos, achando que o nosso problema é grande demais, né, achando que, olha, eu só tenho que reclamar da vida, porque olha, né? E aí Deus vai abrindo a nossa visão e a gente vai vendo que o nosso problema não é nada perto da grandeza de Deus. A gente vai vendo, irmãos, que aquilo que a gente está passando não é nada perto do que Deus pode fazer para nós. Por isso que é importante nós orar. A oração abre os nossos olhos. A nossa oração, irmãos, prepara os recursos que nós precisamos. Ismael, Agar estavam morrendo de sede, mas ali pertinho tinha a fonte que eles precisavam. Agar pôde ir, pôde encher o odre dela. Eu fico imaginando ela dando água para o filho e agradecendo e louvando a Deus. Deus, obrigado, meu filho não vai morrer porque agora ele tem água para beber. Deus, obrigado porque o Senhor está dando vida para o meu filho agora. E isso foi tão maravilhoso, irmãos, o que Deus fez na vida de Agar, na vida de Ismael. Foi tão maravilhoso a fonte que Deus mostrou para eles em oração, que eles beberam água, e aí, irmã Dani, aí eles saíram daquele lugar? Não, olha só o que diz. Versículo de número 20. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou aonde, irmãos? Aonde é que ele habitou? E ele teve falta de água? Por quê? Porque Deus mostrou a fonte que eles precisavam. Não é o que diz a palavra no livro de Salmos, o Salmo capítulo de número 100, que a pessoa que teme a Deus, ela é igual uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Que pode vir o tempo de deserto, pode vir o tempo de sequidão, a árvore é abalada? A árvore ela é atingida, irmãos? Ela nem sente. Porque ela tem ali, a fonte de água. Ela tem os rios que ela precisa. Por isso a importância de nós sempre lembrarmos de Deus. Irmã, mas eu estou no deserto, mas Deus te sustenta no deserto. Você não depende da terra. Você não depende da circunstância. Você depende de... Ih, tá fraco. Você depende de Deus. E sabe o que é bom? Que a irmã Dani está sendo só pregadora aqui. Só estou falando para você o que está na Bíblia. Mas você tem um amigo maravilhoso. Que amigo é esse, irmã Dani? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Que na hora que você está no deserto, ele te lembra que Deus é a tua fonte. Isso me dá paz, irmãos. Isso me dá paz, porque que tristeza seria eu ficar pregando aqui e ficar pensando, Deus, o que vai ser do povo, né? Se o povo esquecer do Senhor no deserto. Mas o que Jesus disse? Que o Espírito Santo nos faria lembrar todas as coisas. Então a minha oração nesse dia é que sempre que você precisar, o Espírito Santo te lembre. E que nunca caia no esquecimento que Deus é a nossa fonte. Fonte que faz os nossos filhos e a nossa casa viver. Fonte que nos alimenta, que nos nutre, que nos traz vida, até mesmo em meio ao deserto. E aí, para nós terminar aqui, Jesus faz um convite, Apocalipse 21. Apocalipse 21.
Vamos orar isso depois? Quando nós nos ajoelharmos, vamos pedir, né? Espírito Santo, nosso amigo, sempre nos faça lembrar de tudo aquilo que nós precisamos. Que Ele possa nos trazer à memória tudo aquilo que mantém a nossa esperança viva. Apocalipse, capítulo 21. Aqui em Apocalipse 21, irmãos, é um convite de Jesus, versículo 6. E disse-me, mas está cumprido. Aí Jesus, ele fala, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, o que diz a palavra de Deus? De graça lhe darei da fonte das águas da vida. Jesus diz, qualquer um, seja rico, seja pobre, seja homem, seja mulher, né? Seja adulto, seja criança, seja jovem, qualquer um que tiver sede, pode vir e pode beber. Às vezes a gente faz uma pregação, né? 5 passos para ter a vitória, né? 5 degraus que te levam a tal lugar, né? Tantos passos, tantos isso. Só que a gente precisa fazer um curso, irmãos, de como tomar água. A gente precisa, irmãos, saber as moléculas da água. Precisa? A única coisa que a gente precisa é beber. Só beber. Eu brinco, né? Às vezes as minhas filhas, eu desço e elas falam, mãe, tô com fome. Toda hora. Eu sei que terminar o culto eu vou descer. Mãe, tô com fome. Aí eu subo de novo, ajudo em outro culto, depois eu desço, mãe, tô com fome. E aí depois de novo, mãe, tô com fome. Ou senão, né, mãe, tô com sede. O que às vezes a gente diz? Tem cara de comida? Tem cara de água? Quem já disse essa frase? E toda mãe, todo pai, se não falou, tá com defeito. Todo mundo já falou, né? Irmãos, a gente não precisa de um mediador para ir até as águas, né? Ai, irmã Dani, como é que eu chego até a água? Só vai e bebe. Só vai e bebe. Ismael era um garoto. Ismael era um menino. Ele só orou na sinceridade dele. E ele foi ouvido. Amém? Então só seja sincero. Tá com sede? Beba das águas. Chegue-se à fonte. Não tem um caminho, não tem uma receita, né? Só abre teu coração. Abre teu coração, abre tua vida. Seja sincero nos teus problemas, nas tuas necessidades. E aquele que busca, aquele que clama, aquele que pede, recebe. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Fecha a sua Bíblia.